Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre a judicialização da saúde, que é quando a pessoa não tem direito a um procedimento ou um medicamento pelo SUS e recorre à justiça para conseguir de forma gratuita. Aqui no estúdio com a gente, para trazer esses esclarecimentos, o doutor Max Carvalho Amaral, que é o diretor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde e também especialista em direito sanitário. Primeiramente, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu queria que a gente já começasse trazendo um cenário sobre essa questão da judicialização, do aumento da judicialização aqui no estado de Sergipe. Bom, sem sombra de dúvida, a judicialização impacta e muito no cenário nacional, no enfrentamento dos gestores na implantação de políticas públicas. De 2010 a 2016, o aumento da judicialização corresponde a algo em torno de 700%. É uma estimativa que choca quando você identifica que a estimativa para 2016 de gasto só com judicialização, unindo a União, os estados e os municípios, é algo em torno de 7 bilhões de reais. Isso dá em média 2,5% do PIB nacional. Então, a judicialização hoje, ela compromete e muito tanto o orçamento como o planejamento de qualquer gestor do SUS. E quando você fala assim, que compromete o orçamento de qualquer gestor do SUS, a gente queria trazer esse esclarecimento, porque quando a gente fala em judicialização, a gente está falando de tudo aquilo que está fora do que foi planejado. Por exemplo, quando vem uma verba federal, por exemplo, para custear algum tipo de serviço no SUS, aqui no estado de Sergipe, a verba vem para custear um serviço específico. E quando você judicializa, é um custo além daquilo ali que precisa ser pago pelo poder estadual. Isso, muito se fala, até usando mesmo o que dispõe a Constituição Federal, é que a saúde é direito de todos e dever dos estados. Só que existe um complemento, mediante políticas sociais e econômicas. Então, o que significa isso? Que para que o Estado possa atender a todos os usuários do Sistema Único de Saúde, ele precisa, dentro da sua realidade econômica, ampliar o acesso aos usuários. Então, ele precisa estabelecer políticas públicas. Ele tem que fazer um diagnóstico de qual tipo de serviço ele pode ofertar para a sociedade, de forma a ele abranger o máximo possível o número de atendimentos e de usuários, garantindo o tratamento à saúde e correlatos. Tem alguma coisa que seja assim a mais comum nesses processos? O mais comum na judicialização, isso se reflete tanto a nível nacional como no estado de Sergipe, são os medicamentos. Existe o que nós chamamos de RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, que é construída pelo Ministério da Saúde, que dispõe o que é dever da União, Estado e dos municípios, o fornecimento de determinados grupos. Então, ao Estado cabe um determinado elenco, que, se eu não me engano, até a última atualização, são 264 itens da portaria, e bem assim, para a União e para os municípios. Como é que é para padronizar esses medicamentos? Existe uma Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, chamada CONITEC, que é vinculada ao Ministério da Saúde. Ela faz a análise daquelas alternativas farmacêuticas, verifica a possibilidade e o custo dele, porque o custo tem que ser mensurado para poder ver qual o impacto dessa nova incorporação no sistema traz para o gestor. E aí sim, estabelecendo esse parâmetro, é que o SUS fornece determinados medicamentos. Então, qual é a realidade hoje? E vou fazer um corte para o estado de Sergipe. Hoje, o que é judicializado, na sua grande maioria, mais de 98%, são de insumos que não estão nesta RENAME. Ou seja, que não foram dimensionados para o orçamento, seja dos municípios, dos estados e da União. Exatamente, e tem um agravante, porque a partir do momento que não há o planejamento, nem a previsão de aquisição desses medicamentos que são judicializados, que não constam na portaria, isso traz uma dificuldade para o gestor. O gestor não tem condições não tem recurso específico para isso, uma vez que não tem financiamento próprio. Ele tem que estabelecer um processo de compra específico para cada solicitação, e isso prejudica muito, porque, primeiro, ele não tem a possibilidade de se planejar. Então, ele é sempre pego de surpresa com novas decisões ou pedidos. Por exemplo, a gente ouve muito dizer que essa questão da judicialização beneficia um grupo pequeno e acaba comprometendo um grupo maior de pessoas que poderiam ser atendidas pelo SUS. Pronto, perfeito. Inclusive, nós temos o CASE no estado de Sergipe. O CASE é um serviço do Estado em que disponibiliza alguns insumos e medicamentos que constam nessa portaria que eu citei. O gasto do CASE, do que deveria ser destinado com medicamentos para o CASE, 62% do custo é com medicamento judicializado. O CASE tem 22 mil pacientes usuários cadastrados.
certo? Então, 40% da fatia do CASE é para esses 22 mil. Então, o Estado acaba pegando aquele mesmo recurso que era para adquirir tão somente os insumos da portaria e tem que desmembrar. Ele adquire grande parcela para a judicialização, que corresponde a 0,2% desses pacientes do CASE, que até porque, como é o centro de distribuição, é eles que ficam responsáveis por fazer esse atendimento, e todo o restante para toda a população do SUS. Ou seja, a maior fatia do dinheiro vai para atender um grupo pequeno. 62% do recurso é para atender essa parcela de 0,2% dos usuários. E o restante para atender... O todo. Para todos os tipos de medicamentos que estão nessa lista. Todos os medicamentos nessa lista, exatamente. E se a gente abranger um pouco mais esse olhar, verificando o que o Estado, isso analisando tão somente a Secretaria de Estado da Saúde, aquisição de medicamentos oncológicos, medicamentos do CASE, da farmácia do CASE, fortalecimento da Fundação Nacional de Saúde. Mesmo assim, a judicialização corresponde à maior fatia, corresponderia a 40% do gasto, com assistência farmacêutica voltada para a judicialização. Mas como é que isso tem chegado ao Estado em termos de impor essa compra e esse pagamento? Porque também tem um município. Como é que tem funcionado isso, essa parceria Estado e município? Porque tem coisas que são de obrigação do Estado, tem outros itens que são de obrigação do município. Esse é um tema bastante complexo. Até porque, assim, por mais que exista uma definição das políticas públicas definindo o que compete a cada ente, o que é competência da União, o que é competência dos estados, o que é competência dos municípios, no olhar do judiciário, a saúde é solidária. O que é solidária? Nos termos de como se aplica hoje na judicialização. A parte, o usuário do Sistema Único de Saúde tem a faculdade de escolher a quem ele vai demandar. Então, hoje, até mesmo pela dificuldade de ter acesso à União, os municípios muito pequenos, com exceção da capital, quase que a totalidade da judicialização é centralizada no Estado. E o Estado acaba sendo penalizado em fornecer muitos insumos que, primeiro, fogem qualquer protocolo, qualquer definição de portaria estabelecida pelo SUS, como também acaba atendendo solicitações que são de competência dos municípios. Sobre essa questão de demanda judicial que foge ao que é de direito, a gente vai voltar sobre esse assunto daqui a pouco, a gente vai precisar de intervalo, a gente volta já 2 minutos, ainda trazendo esse assunto, judicialização da saúde, que é sempre um assunto bastante polêmico.